Boa noite, está no ar mais um resenha semanal. Agradecemos a si que pontualmente a esta hora tem nos acompanhado todos os domingos aqui na televisão Miramar. Hoje vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro que é a desmilitarização da Renamo e também faremos, portanto, em segundo plano, a avaliação dos 43 anos da independência nacional, portanto, celebrados a 25 de junho. Temos como, portanto, painelistas o Sr. Domingos Gundana, Miguel Mabota, o Dr. Silvério Ronguana e o Sr. Mário Dixon, a quem desde já agradeço pela disponibilidade. Bom, vamos começar então com o assunto relacionado com a desmilitarização da Renamo versus a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro. A questão que eu tenho é: a desmilitarização da Renamo é ou não condição sine qua non para a realização das eleições autárquicas a 10 de outubro? De outra forma, será que é possível termos eleições sem a desmilitarização, ou para que as eleições decorram é preciso que primeiro haja desmilitarização? Quer parecer que não há consenso, o Presidente da República disse uma coisa, mas o líder interino, digamos assim, da Renamo, considera de facto esta posição de desmilitarização da Renamo como sendo uma ameaça ou uma chantagem política. Aliás, já o dizia também o deputado Manteiga numa entrevista que eu acompanhei no decurso, portanto, desta semana finda. Como é que isto vai se processar? E a Assembleia da República também está a aparecer aqui, a ter, de facto, um braço praticamente interventivo. E é uma questão também que se coloca: será que a desmilitarização tem que partir da Assembleia da República ou é um assunto de caráter executivo que deve acontecer ao abrigo do diálogo político em curso e tem que acontecer, de facto, no terreno? Como é que analisam esta questão fundamental? Vou começar, então, com o nosso ilustre painelista Domingos Gundana. Qual é a percepção que a Renamo tem em relação a este assunto? Muito obrigado. Deixa-me agradecer a Deus pela vida. Saudades que nos acompanham lá de casa. Assim, a TV Miramar, os colegas, painel. Depois de muito tempo sem estar nesta casa, tenho sido interpelado, as pessoas a questionar, mas por razões de agenda e porque há muitos outros cantos para falarmos pelo país. Quanto à questão que me coloca, primeiro de facto, não cabe na cabeça de muitos nem de nós, se pode perceber as reações que a nossa bancada deu, assim como o coordenador, o tenente-general Souf Mamad deu, e quase a questão que se coloca por todos nós, o que de facto aconteceu, porque há dias atrás, se quisermos recuar, quando estávamos na beira, no velório do nosso saudoso presidente Afonso Lacama, a nossa chefe da bancada, no seu discurso, na sua mensagem, solicitou que de facto o governo, o presidente da República, tomassem a peito os compromissos já firmados, a fim de que os nossos irmãos fossem reintegrados o mais breve possível. E, findo isto, vimos depois o Presidente da República a reagir em fóruns públicos, nos comícios, a dizer que ninguém tinha mandado de falar daquele assunto, senão ele, com a liderança da Renamo, do qual estava a conversar. De facto, se a mensagem de solicitação no momento de velório teve uma resposta que teve nos comícios, eu lembro, para quem que assistiu, o Presidente da República em Sofala, numa das suas visitas, foi muito contundente que ninguém tinha mandato e que as pessoas deviam perceber que há equipas e existem fóruns próprios, e o combinado foi de que as lideranças é que podiam falar da matéria, dos consensos e dos avanços. E praticamente nos foi surpreendente que a mesma bancada, liderado por aquele que diz que os assuntos
das negociações só viriam ao público por ele ou pela liderança da Renamo, a bancada, na última hora, convoca uma sessão da Comissão Permanente em menos de 4 horas. Eu estava em Nhambane a vir com o deputado Mantega, que faz parte da Comissão Permanente, recebeu às 12 para as 16 horas a reunião da Comissão Permanente e que a comunicação só foi dada 2 pessoas da Renamo que estavam lá, que era a própria chefe da bancada e o relator, o porta-voz da bancada. O que quer dizer aqui que ficamos, de facto, um pouco preocupados, porque esta matéria, quando o Presidente da República submete a proposta para a revisão pontual da descentralização, não levou consigo o ponto das questões militares. Então, dizer que, aquilo que estava já aqui a introduzir, essas questões militares não estão na alçada da Assembleia da República, estão a ser tratados num fórum próprio. Se até olharmos para o discurso que o Presidente deu aqui, tanto no velório como agora na Praça dos Heróis, foi bem claro que há sínteses assinados, há um cronograma de trabalho por ser preenchidos, há ditames que foram concordados e essas coisas todas estão lá e as equipes negociais existem, estão a trabalhar. Então, não vimos qual foi a fonte e a razão que ele não nos explica até agora daquela decisão da Assembleia da República de abortar a questão da descentralização olhando para questões militares. Mas a questão que eu coloco aqui é a questão da desmilitarização da Renamo vai ser, de facto, condição sine qua non para a realização ou não das eleições a 10 de outubro? Primeiro, talvez até pudéssemos retificar esse título. Não é desmilitarizar a Renamo. A Renamo tem homens com arma. Não é a Renamo como um partido todo é armado. Eu estou aqui, não tenho arma. O que vai acontecer é desmobilizar, inserir, reenquadrar aqueles que estão no Exército e praticamente enquadrar aqueles que podem ser aptos para ir à polícia. A condição sine qua non ou não, nós já tivemos as eleições que hoje estão programadas para 10 de outubro, vem de uma eleição de 2013. 2013, a Renamo não participou no processo da autarquia, porque estávamos a reivindicar a lei eleitoral e estávamos em conflito no país. As eleições foram realizadas. Mesmo assim, o MDM concorreu, a Frelimo concorreu, os outros partidos concorreram, a Renamo não concorreu e estávamos em luta, não havia trégua. Hoje estamos em trégua, o país está bem, está-se a circular, o que falta é reintegrar. Há missões de observação que foram criadas pelos elementos do governo e da Renamo, se não podemos nos esquecer, já viram as entrevistas mesmo nas bases, em que estão a trabalhar no controle e verificação das posições, ora acordadas, se há alguma movimentação ou não, essas coisas estão acontecendo. Então, para mim, colocar-se que a desmobilização, reintegração, reenquadramento ou inserção social é condição sine qua non para ir-se às eleições, podia até ser, mas não é, porque já tivemos eleições em Moçambique numa situação mais difícil do que esta. Então, é um pouco para mim algo estranho, mas a Renamo, mais uma vez, está disponível, porque foi a Renamo que colocou este ponto. Não é o governo que escreveu para a Renamo solicitar desmobilizar as pessoas. Não, a Renamo é que disse, vamos tratar desses homens para que sejam reintegrados e nós fiquemos livres deles. Muito bem, Sr. Gundana. Sr. Mário Dixon, como é que olha para este assunto? Vamos às eleições com a Renamo nas condições em que está. Há, de facto, condições para isso acontecer, tendo em conta também questões relacionadas com os prazos. As eleições já estão mesmo marcadas para outubro e não quer me parecer que seja provavelmente tão pacífico que em menos de 5 ou 4 meses se consiga desmobilizar, portanto, a Renamo e se faça esta integração dos homens da Renamo, portanto, na polícia, na CIS e outras unidades do Estado. Em 4 meses, será que isso é possível? Tendo em conta também os custos financeiros que isto representa, sob o ponto de vista do orçamento do Estado. Como é que olha? Boa noite, prezado espectador da TV Miramar.
quer internamente e quer na diáspora. Primeiro, deixa-me saudar o presidente, o administrador do distrito de Macanga, em Tete, pelo encerramento de uma seita religiosa que vinha do Malawi e não estava registrada, e que a seita tinha como pressuposto um homem, quando sonhar com uma menina ou com uma mulher, no dia seguinte declarava na igreja e era autorizado para se fazer esposo daquela mulher ou daquela menina, passando assim a ser polígamo. O administrador distrital chegou-lhe ao ouvido e mandou encerrar a igreja e restituir a liberdade às miúdas que estavam abrangidas. Está de parabéns o administrador, está a fazer cumprir a lei e oxalá que todos os administradores façam isso. Se esta seita estivesse na cidade de Maputo, acho que os homens iam sonhar de propósito com certas mulheres. Não imagino. Sem querer fazer o encaixe. Não imagino. Muito bem, então, indo ao tema. Obrigado. Indo ao tema, eu, no nosso entender, parece estar-se a deturpar fatos. Não sabemos para quê. Primeiro, quando se diz que o chefe do Estado veio ao público dizer que ninguém deveria, os consensos tinham sido tratados por ele com o líder da Arnam, ele reagia a uma pretensão no parlamento de pessoas que diziam que os administradores distritais deviam ser nomeados pelos governadores provinciais. E isso levantou uma polêmica no parlamento e o chefe do Estado veio dizer que não tinha sido discutido isso. Os administradores, os consensos que teve com o líder da Arnam, falecido, Deus que lhe tenha a sua alma, os consensos que tinham alcançado foram de que os administradores seriam nomeados pelo ministro da administração estatal, no entanto, como administrador funcionário público, porque para ser um administrador é preciso entrar numa escola e ser formado. Então, é esse fato que está a ser deturpado. Agora, indo à desmilitarização, como está a me perguntar, eu quero acreditar de que os consensos visam exatamente desmilitarizar. O pano do fundo dos consensos, o pano do fundo dessa mudança da Constituição que está sendo operada, o pano do fundo todo é de acabar com a existência de homens armados no mato e existir só um único exército aqui no país. Então, sendo assim, não faz sentido que o pacote da descentralização seja concluído enquanto o pacote da desmilitarização ainda nem começou e nem andou. O chefe do Estado, no discurso de 25 de junho, na Praça dos Heróis, veio dizer de que esses pacotes têm que andar em paralelo. Até disse, repito, em pares. Então, quer dizer que, neste momento, a Arnam parece que ainda não apresentou a lista dos soldados, dos seus guerrilheiros que devem ser acantonados e daqueles que devem ser integrados no Exército, na Polícia e no CIS. É preciso notar que, para ser integrado no CIS, não se pode tirar da base diretamente para o CIS. Tem que passar num processo de formação. E também o CIS tem suas exigências, que são as habilitações literárias. Então, isso tudo tem que ser apresentado numa lista. Parece que isto não está avançado. E não sendo avançado, o partido, o governo com o partido se comunicam. A atuação da chefe da bancada, da Frelimo, na Assembleia da República, não é uma atuação isolada, nem é uma atuação que partiu dela. Partiu dos relatórios recebidos, das reuniões recebidas, que se viu que a Arnam não está a fazer nada. E quando me perguntas, doutor Martim, de que há de acontecer eleições sem haver desmilitarização, então eu também fazia-lhe a mesma pergunta. Como é que vamos fazer eleições em que
os deputados, os presidentes do município têm que ser cabeça da lista, fruto dos consensos alcançados. Ao fazermos eleições com fruto dos consensos alcançados, estamos a pôr em prática os consensos alcançados. Então, os consensos alcançados fazem parte também da desmilitarização. Então, como é que vamos fazer uma coisa deixando outra coisa? Não pode. Então, ou vamos ir nas eleições com os homens da RENAMO acantonados à espera de serem reintegrados, ou vamos nas eleições com os homens da RENAMO uma parte reintegrados, outro a serem enquadrados. Esse é que deve ser o espírito. É esse espírito que deve ser espírito de tira confiança. Fala-se de que nós vamos entregar as armas a quem? Se vamos entregar as armas a Frelimo, é para a Frelimo voltar a nos matar com essas mesmas armas. A pergunta que se faz é: as armas passadas na primeira desmobilização, quando foram entregues, não foram entregues nos paióis, e são essas armas que voltaram a matar a eles? Então, por que é que há tanta desconfiança? Se formos a ver a nível do mundo, este é o único país em que o país aceita ter pessoas na Assembleia da República e aceita ter as mesmas pessoas com tropas no outro lado. Então, essa vontade da Frelimo, essa vontade de confiança, deve a RENAMO também flexibilizar. Muito Portanto, quero acreditar que iremos às eleições enquanto já se encontrou a solução. Não iremos às eleições enquanto os homens da RENAMO estão como estão até hoje. Porque sem isso, já não há razão da gente começar a ir com as cabeças de lista. Vamos fazer eleições nos moldes antigos. Então vamos pôr em prática tudo em 2019. Muito bem. Doutor Romano, como é que analisa este processo? Será que é possível mesmo desmobilizar os homens da RENAMO que estão lá? O Sr. Mário Dixon estava a falar há bem pouco tempo que, por exemplo, para entrar na CISI há um conjunto de requisitos. Eu não quero acreditar que, de facto, os que estão, alguns estão na RENAMO, neste caso no mato, com armas, estejam provavelmente em condições de integrar a CISI, se olharmos para a questão das qualificações e de outro tipo de exigências que são exigidas para ingressar na CISI. Portanto, estou a falar da CISI ao mais alto nível, mas podia também falar muito bem da própria Polícia da República de Moçambique. Temos lá requisitos também que é preciso preencher para poder ingressar à polícia. Será que vamos encontrar dentro da RENAMO estes indivíduos com capacidade ou com qualificações e condições também para integrar com muito mais mobilidade, de modo a que não se coloque em causa a realização das eleições autárquicas, ou teremos que, conforme dizia o Sr. Mário Dixon, realizar eleições com homens acantonados à espera de facto de serem afetos a diferentes unidades orgânicas das Forças de Defesa e Segurança e da Polícia. Como é que olha para este processo? Bom, permita-me, Martinho, que também comece por me solidarizar com as pessoas de Maquiane, portanto, no distrito da Manhissa, que estão vítimas da usurpação das suas terras. Portanto, gostaria de fazer um apelo às estruturas locais, ao Ministério de Terras, para que resolva aquele diferendo que coloca, de um lado, o empresário Inácio Sousa e, do outro lado, os habitantes de Maquiane, que reclamam o voltar às suas terras que tinham abandonado por causa da guerra, tanto mais que tem sido foco de crime e de outros assuntos, porque são terras ociosas. Portanto, a terra, de fato, é para quem a trabalha. Seria bom que as autoridades permitissem o regresso dos donos daquelas terras que as adquiriram por herança já há muitos anos. Portanto, é um assunto sério, essa da nova vila de Maquiane, que gostaria, de fato, de apelar às autoridades para que tenham em conta e resolvam rapidamente. E estamos a falar de algo que tem a ver com a guerra, não? Aquelas pessoas saíram ali exatamente por causa de conflitos armados. Portanto, penso que é um assunto muito relacionado com este que está a ser colocado. Quanto à questão da desmilitarização ou não, é preciso lembrar que o MDM sempre foi colocado fora da discussão, e já se disse neste mesmo debate em várias vezes que a questão dos assuntos militares é um assunto da Frelimo e da RENAMO, alegadamente porque o MDM, a sociedade civil, os moçambicanos não têm exército, nem entendem de guerras. Portanto,
gostaria de fato de me remeter a este posicionamento. silêncio, exatamente porque não entendemos, mas essas negociações foi-nos dito por diversas vezes que para lograr êxito tinham que ser feitos como estavam a ocorrer, de uma forma meio secreta, envolvendo um pequeno grupo de pessoas, porque se entendia que a partir do momento que isto vir à praça pública, há de haver muitos aproveitamentos, há de haver muitas distorções, e eu não queria, de fato, contribuir para distorções e boatos. É um assunto que tem a ver com essas duas formações políticas que acredito que vão resolver. Eu quero fazer um apelo vibrante à paz e à constituição de um exército republicano ao serviço de todos os moçambicanos, mas também ao cumprimento escrupuloso dos prazos, porque é preciso lembrar que a inscrição dos partidos, portanto, a apresentação das candidaturas tende a acontecer 75 dias antes, portanto, da realização do pleito eleitoral. E é por causa disso que esta apresentação de candidaturas começava no dia 5 de julho e terminava no dia 27 de julho. Ora, segundo a nova Constituição, as eleições já não podem ser realizadas com a lei anterior, porque a partir do momento que foi publicada a nova Constituição, a lei anterior ficou automaticamente revogada, portanto não está em vigor. Já não se pode realizar eleições no modelo antigo, como estava erroneamente a sugerir o nosso colega Dix, talvez mesmo por desconhecimento das leis. Portanto, não é possível realizar eleições nos moldes antigos, porque a lei eleitoral que a sustentava já foi revogada a partir do momento que a nova Constituição foi aprovada. Também não pode ser realizadas as eleições com a nova lei eleitoral, porque ainda não foi corrigida, não foi harmonizada com a nova Constituição. Portanto, significa que há um impasse, efetivamente. E se nós começarmos a pensar que para se aprovar esta nova lei é preciso que a Comissão Permanente convoque, portanto, uma sessão extraordinária, estamos hoje dia 1, portanto, para que seja convocado uma nova plenária, os deputados virem a Maputo, reunirem-se e aprovar a nova lei, parece que não vamos a tempo de iniciar efetivamente a apresentação das candidaturas no dia 5, porque se põe a questão de com que lei vão ser apresentadas essas novas candidaturas. Parece-me que isto para dizer que efetivamente há uma necessidade urgente de, seguindo os moldes que estavam a ser seguidos, com serenidade, com amizade, com reconhecimento, respeito mútuo, com espírito de reconciliação, avançarmos todos para esses consensos, para o bem dos moçambicanos, porque é preciso lembrar também, só para terminar, que a realização das eleições autárquicas não é um favor que se faz a Renamo ou a este ou aquele partido. Portanto, as eleições é do interesse de todos os partidos, é do interesse de todos os moçambicanos. Portanto, é muito importante que haja esses acordos, e para que haja isso, de fato, acredito que todos os interlocutores têm de ceder um pouco aqui e acolá. Agora, o que é que deve ser feito? Cabe, de fato, àqueles que têm conhecimento e que participam nestas negociações, poder desbloquear. O que é verdade é que os prazos começam a ficar apertados. Muito bem. Sr. Miguel Mapotra, qual é a sua apreciação? Muito obrigado. Eu primeiro agradeço, como sempre, ao El Shaddai, que é o Altíssimo, não é? E pela conservação e preservação da minha vida. Agora, no que concerne este assunto, é assim, o que eu constato aqui, houve falta de etapização o cronograma, por exemplo, da implementação deste entendimento, pelo menos para o consumo público.
Porque para mim, etapa o quê? É um percurso. Quer dizer, a distância entre dois pontos determinados. É que quando se disse que há esse entendimento que tem que se levar à Assembleia sobre a descentralização, não se disse quando é que começava, portanto, a desmilitarização. Ou nos meados da aprovação do pacote, ou no fim da aprovação do pacote. Pelo menos para nós, o público, os ausentes nas negociações, não tivemos conhecimento. Então, daí que pode ser difícil ajuizarmos essa questão. Mas acha que o processo mesmo da desmobilização ou desmilitarização da RENAM tinha que estar justamente associado à questão da descentralização? Tendo em conta que é um processo que tem que correr como deve ser, envolve pessoas, envolve meios, já que tem que, portanto, praticar um conjunto de atos de ordem administrativas para que isso tenha lugar. É uma questão que aparentemente já estava muito avançada até a data, portanto, em que infelizmente perdeu a vida o líder da RENAM. Parece que as coisas estavam muito bem encaminhadas, mas depois disso parece que voltamos a discutir assuntos que provavelmente o Presidente da República e o líder da RENAM já tinham chegado ao entendimento, eles, não é? Ok. Para mim, então, faça isso. Eu prefiro fazer uma análise sincrônica, quer dizer, uma restituição dos factos. O que é que provocou esta descentralização? É que a RENAMO pretendia governar algumas províncias. Tinha ganho eleições. À luz, portanto, de resultados de eleições passadas, o que a Constituição não conferia esse direito. Então, foi necessário a RENAMO lutar, segundo a própria RENAMO. A RENAMO fez guerra para que isso acontecesse. Há pessoas que morreram. Então, isso forçou, é melhor dizer, forçou o governo a ter que aceitar, ouvir que natureza, que tipo de descentralização que a RENAMO queria. Então, o Presidente da República foi sentar com o líder da RENAMO. Ele disse os moldes em que queria. Eles acordaram isso. Então, isso foi uma garantia. Garantia, para mim, é algo que assegura, é aquilo que assegura que algo se cumpre ou se vai cumprir. Isso é que é garantia. Então, se que aceita que nós vamos governar as províncias onde vamos ganhar, então escreva isso, ponha no Parlamento. Então, o Presidente da República fez isso e fez anúncio público. Depositou a proposta na Assembleia da República. Então, fez isso, demonstrou que sim, eu asseguro que vai haver descentralização. Mas também há garantias que o líder não deu também. Assegurando que, fazendo descentralização, eu vou me desmilitarizar. Não sei se está a perceber. Então, essa é uma troca. Agora, é uma faca de dois gumes. Exatamente. Para mim, aqui, o problema é que não é etapas, nós não temos domínio de etapas quando é que eles acordaram que um processo havia de terminar, o outro havia de começar. Apenas isso. Mas em termos de garantias, são as faces da mesma moeda. Exato. Tem que andar juntos. Exato. São garantias para os dois. E agora, a garantia para mim, eu ouvi aquilo que disse o Luís Turgundano. Já tivemos, é certo que já tivemos eleições aqui, não sei quantas eleições, desde 94, com o RENAMO armada, não é? Às vezes atacava, às vezes não atacava. Mas o problema, neste momento, trata-se de garantias. Usou isso como garantia, não é? Quando você usa algo como garantia, tem que entregar. Exato. Não sei se já perceber. É que desta vez usou desmilitarização como garantia, em troca da descentralização. Então, tem que acontecer. E mais também... tem que acontecer em simultâneo, neste caso concreto. Devia ser em simultâneo para mim. Nós chamamos de atenção sempre isso. Mas eu quero acreditar também que este é um sarilho de negociar. Quer dizer, as partes ficarão distantes a partir do momento. Eles precisam de aproximar, não de forma geográfica, porque geograficamente são juntos na Assembleia, mas em termos posicionais. Muito bem. Agora, o que eu posso dizer mais aqui,
O Presidente da República, ele negociava com o líder da RENAM, não com a liderança da RENAM. Mas neste momento estamos perante um cenário de liderança da RENAM, não do líder da RENAM. Então, a liderança da RENAM quem é? Pressupõe-se que não é uma pessoa. Exato. Então, mas quem são as pessoas? Então, isso nós precisamos de saber. Ele dizia que, olha, eu negocio com o líder da RENAM, mas agora é a liderança da RENAM. Muito bem. Não sei se está a perceber. Estou a perceber. Só Domingos Gundara poderá responder a essa questão, porque também precisamos de clarificar, de facto, quem é o líder da RENAM e quem é a liderança da RENAM neste exato momento, com quem o Presidente da República está ou deve estar a negociar, e também a RENAM disse que não pode entregar as armas a um desconhecido. Portanto, está escrito em alguns jornais quem é esse desconhecido a que a RENAM se refere. Essas questões podemos continuar a debater no próximo bloco. Agora vamos fazer um rápido intervalo. Até já. Aqui, desculpe, levantava-se a questão das qualificações. Exato. Para ingresso em algumas instituições. Eu quero lembrar que em 1992, a primeira integração dos homens da RENAM no Exército, houve integração, não é? Foram chefes de Estado-Maior, adjuntos chefes de Estado-Maior, qualquer coisa assim. É preciso também recordar que este é um entendimento político, não é um entendimento normal, não é um processo normal. Okay. Portanto, não vai obedecer nenhuma normalidade. Não sei se está a perceber. Então tem que haver um quadro específico. Uma exceção. Uma exceção. Uma exceção. Uma pessoa mesmo sem qualificações, não é? Só para satisfazer os entendimentos políticos. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Em algum momento. Agora vamos ver. Só queria antecipar esta parte. Bem. Agora vamos ver, segundo ano. Liderança, líder da RENAM. Quem está de facto a liderar a RENAM? É o líder da RENAM ou a liderança da RENAM? Com quem é que a RENAM está neste exato momento a dialogar? Com quem o governo ou o presidente... Que está disputado de dialogar com o governo ou com o Presidente da República? Bem, o presidente Nussi está a falar, está a dialogar, está a conversar, está a tratar os assuntos com o coordenador político nacional da RENAM, que é o Tenente-General Ossuf Momad, que neste momento está no mesmo lugar onde vivia o malogrado General Afonso Macaxe Maceta de la Cama. Então não há aqui nenhuma preocupação. Não há bicefalia, não há um grupo apenas, temos uma cabeça e temos pessoas com quem se trabalha. Do mesmo jeito, quando se dizia, o presidente Nussi, quando fala com o presidente da Câmara, o presidente Nussi tinha pessoas também com quem falava. Se nós formos a olhar os discursos, sempre também disse que há grupos restritos com quem os dois tratavam os assuntos, depois os dois tratavam também. O que se passa aqui, quando o presidente Nussi foi a Gorongosa, não foi sozinho como pessoa, também tinha pessoas com quem o acompanha. Quando esteve em Amadiwa, onde ele diz, temos assinado alguns sínteses com as contrapartes, que são os mediadores que estão envolvidos no processo, é porque há pessoas que escreviam os assuntos, há pessoas que tratam os assuntos, depois os dois líderes discutiam os pontos em que talvez tenha travado a conversa. Então não há não pode existir aqui equívoco. Quem é neste momento a liderar a RENAM foi por consenso, a Comissão Política da RENAM o elegeu, o Estado-Maior General, que estão esses homens que precisam, que estão envolvidos neste processo, o acolheram e estão com ele a tratar este assunto, e o Presidente da República tem linhas abertas. Aliás, aquela resposta que o Tenente-General Ossuf dá ao Parlamento. Era antes do Presidente da República se pronunciar a 25 de junho. Está a referir-se à questão de a quem vamos entregar as armas. Quando se diz a quem vamos entregar as armas. A quem se refere o desconhecido? O colega dizia, quando entregaram no passado foram para o país. Não. Felizmente, muitos talvez não sabem, eu trabalhei com o governador Patiguano, eu fiz parte da UNMOS, eu fiz parte de equipas de desmobilizar tropas, tanto da Frelimo como da RENAM, na UNMOS em Moçambique, fiz parte.
eu trabalhei na província de Inhambane, a reintegração, a desmobilização, o acantonamento de tropa não é coisa de mesquinha de 24 horas. Nós tivemos a UNMOS em Moçambique que recebeu as armas e essa UNMOS depois reenquadrou os homens da Renamo no exército e essas armas foram entregues a um exército onde as duas partes estavam. Há bem pouco tempo, moçambicanos discutiram os gastos da UMUXI. Por que criou-se a UMUXI? Quem que estava na UMUXI? Eram tropas vindas do governo, tropas vindas da Renamo, os oficiais, que faziam parte e estavam em centros para monitorar o processo. Significa que havia essa do partido, em termos de tropas, em Moçambique, e tínhamos a outra parte que mediava vindo de longe, dos outros países envolvidos como comandantes. Quer dizer que já precisamos de uma ONU Neste momento, o nosso país precisa de mais uma ONU para assegurar... Não pode não precisar isso. Temos, eu estou ali a dizer, tivemos a EMUXI não era UNMOS, eram 35 elementos do exército, 35 vindos da Renamo, juntou-se, fizeram 70 e tínhamos alguns 2 ou 3 majores e capitães brigadeiros vieram de Botsuana e dos outros países, estavam ali naquele grupo. Mas agora, aqui talvez a questão simples é, quando se fala de reenquadramento no exército, está-se a falar das pessoas que estão no exército no âmbito do Acordo Geral de Paz e que foram afastadas dos lugares. Muito bem. Estes, regressando aos seus lugares de chefia, estamos a dizer que as duas pessoas estão lá. Entende? Exato. Então, há um processo muito simples a ser feito. E o Presidente da República tem cronograma. Eu penso que alguma coisa que quis se transmitir, se é por causa de querer fazer o paralelismo, isso de facto não é, porque o princípio, os dois sempre vinham a público, dizíamos, primeiro, para viabilizar o processo eleitoral, era necessário que o pacote da descentralização fosse flexível e entrasse para cumprir os tempos. Muito isso bem. Foi feito. Muito bem, Sr. Mário Dickson, parece que estamos aqui a ver que há uma constelação de unidades que estão a discutir sobre o mesmo problema, mas de formas diferentes. Qual é a apreciação que faz? A primeira apreciação é que o Presidente da República, em todos os discursos que fala, quando aborda a questão da descentralização, a questão da desmilitarização, ele diz para não inventar novos capítulos a introduzir, porque todos os capítulos já tinham sido acertados e consertados. É o que ele falou na Praça dos Heróis no dia 25. A segunda coisa, quando se diz de que o presidente interino da Renamo, ele discute diretamente com o chefe do Estado, fica uma incógnita, uma incompreensão. Quando na entrevista que vem no jornal Canal de Moçambique, o próprio presidente interino da Renamo disse, quando o jornalista lhe perguntou, após o cancelamento ou adiação da sessão parlamentar, se teria falado com o presidente da República, ele, na primeira pessoa, disse que não falei primeiro com o presidente da República, primeiro falei com o embaixador da Suécia. Então, começa-se a perguntar, por que o presidente da República teve consenso com o líder da Renamo via telefone diretamente, e telefonaram, falaram, até foram a Ngorongosa, não houve embaixador da Suécia, não houve embaixador dos Estados Unidos. Agora o embaixador da Suécia está a aparecer aonde? E como é que aparece? Entra onde? Em que circunstância é que o embaixador da Suécia aparece? Já se falou nas mídias de que os embaixadores dos Estados Unidos, da Suécia e de Portugal andaram a promover reuniões no Hotel Radisson com alguma liderança da Renamo, que está cá no Maputo, em detrimento daquela que estava em Ngorongosa, militar. Será que não estaremos agora perante outro cenário? Outro cenário. Muito bem, Sr. Mário Dickson. Vamos ouvir. Vou dar um tempinho só para rebater. Dr. Ronguano, tem rapidamente uns 40 segundos só para dar seu comentário ainda em relação a este tema. Não, eu quero apelar ao espírito de consenso, de reconciliação, porque se formos por via de razões, por via de história, nós não chegaremos lá. Portanto, o que é certo é que os prazos cada vez estão a ficar apertados.
Exato. Houve eleições que foram convocadas pelo próprio chefe do Estado e é preciso que esse calendário eleitoral se cumpra. Por outro lado, também todos entendemos que há uma necessidade de ter um exército republicano. Agora, como é que isso se faz? O presidente da República, Renamo, sempre disseram que estavam a tratar desses assuntos, eles que tinham conhecimento de fato, e que a sociedade civil e outros partidos tinham que se abster de fazer comentários sobre pena de haver distorções. Portanto, eu quero apelar... E parece que agora já estamos, de facto, a viver nesses membros de distorção exatamente, de informação. Boato, já estamos a ouvir falar de embaixador, estamos até a entrar em coisa de soberania. Portanto, parece-me que vamos deixar que os dois interlocutores se revistam daquele espírito de paz, de entendimento, de amizade cívica e possam efetivamente trazer soluções para este país. Muito obrigado, continuo doutor. a ter confiança que é possível nós vivermos em paz, nos amarmos e nos respeitarmos uns aos outros. Muito obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltaremos no próximo e último bloco para muito mais análise em relação a este. E, se der ainda tempo, vamos fazer uma rápida radiografia em relação aos 43 anos da independência nacional. Até já. Dar só 30 segundos, porque queremos também ouvir a vossa opinião em relação à questão dos 43 anos da independência. Ainda tem alguma coisa a falar sobre a desmilitarização da Renamo? Neste imbróglio todo, a Frelimo, o governo, neste caso, ou a bancada da maioria da Frelimo, tem responsabilidade acrescidas neste processo. Exato. E que também tem que garantir que os órgãos eleitos, não é? Em funções, neste momento, não extravasam os limites constitucionais. Exato. Não sei se está a perceber. Exato. Então, esta garantia é do Estado. O Estado, quem está dirigindo o Estado é o governo. Muito bem. Vamos agora ao segundo tema nosso, embora já não tenhamos muito tempo, mas queria ouvir as vossas opiniões pessoais. Como é que estamos a gerir os 43 anos da independência nacional, celebrados, portanto, no último dia 25 de junho? Samara Dixon. Bom, obrigado. Os 43 anos da independência nacional, no nosso entender, estamos a gerir muito bem. Se formos a começar a ver quais são os avanços que nós tivemos e quais foram os desafios que nos esperam. Se lembrar muito rapidamente, só um título de exemplo, a cidade capital de Maputo terminava no bairro de Mavalane, e Benfica e Xinhambanim, agora existe, vai até Guava quase ligado com Maracuene. A cidade de Tete estava só ali, no Hotel Zambezi, até no mercado onde está o Hotel Caçoende. Agora, aquela zona de Matundo não existia, agora está ligado Matundo com Moatize. A cidade de Nhambane, a cidade de Nhambane, ali no bairro Moalé não havia nada, aquilo era uma fábrica de ril. Agora, se formos a ver nas infraestruturas, temos pontes sobre o Rio Zambezi, 2 pontes construídas, uma no Caia, uma em Tete. Temos a que vai acabar agora no Grande Maputo, temos a de Maracuene e temos a de Rovuma, além das outras. Se formos ver nas infraestruturas, estradas, temos aí. Se formos ver no desenvolvimento humano, o país conheceu a independência quando tinha 10 doutores, agora tem, fala-se de 1.000 e tal, aliás, 5.000 e tal engenheiros, 7.000 e tal doutores, fala-se... Mas, Samara Dixon, deixa-me cortar. Começamos com 4 doutores, provavelmente, mas eram doutores muito, mas muito bem formados. Tá bem, mas, se a gente fizer uma radiografia dos doutores que temos aqui, então não vai... provavelmente a gente pode preferir continuar nos moldes da independência. Está a me dizer, doutor Martini, que você não é doutor? Eu não sou doutor. O doutor Runguano não é doutor, o doutor Kumbana não é doutor. São simples bacharéis. Então vamos chegar aí. Mas também não tínhamos bacharéis. Exatamente. Não tínhamos bacharéis. Está bem, Samara Dixon. Então, depois espera. Está bem, Samara Dixon. Estamos com pouco tempo, mas eu só quero clarificar uma coisa. Eu não sou doutor. Tá a única pessoa que eu conheço aqui que é doutor é o doutor Ronguano. Tá, vamos lá terminar. Deixa-me terminar o meu fio de pensamento. Na área do hospital tínhamos 300 hospitais, agora fala-se de 3.000 e tal hospitais. Portanto, se formos a falar dos avanços, eu acho que todo esse tempo da resenha podíamos só falar dos avanços de Moçambique. Mas nós estamos de parabéns porque este é o resultado do painel que está aqui. Esses políticos estão aqui, Dr. Runguano,
Mabote e Dr. Kumbane são processo da independência de Moçambique. Muito obrigado. Antes da independência não tínhamos, ninguém podia fazer isto, nem existiam. Aqueles que existiam são os poucos que foram para a Tanzânia. Muito obrigado. Doutor Ronguado, como é que olha para os 43 anos da nossa independência? Rapidamente. Bom, eu penso que é evidente para todos que estamos perante um falhanço total, que até chegamos ao ridículo de começar a nos expulsar uns aos outros das cidades, reeditando exatamente formas de pensamento e de agir próprias dos colonos. Portanto, para dizer que não precisamos andar a contar escolas, quando alguém chega a dizer que, bom, destruímos uma fábrica para pôr pessoas como um exemplo de avanço, é que estamos realmente numa situação dramática. Portanto, a existência da RILI e de outras indústrias que foram completamente destruídas não pode ser visto como um avanço. Foi um recuo de 180 graus. Portanto, o que nós precisávamos, em vez de destruirmos empresas para colocar pessoas, era ter mais empresas, mais indústrias para haver mais emprego. Portanto, eu vivo na Matola, e se você vai para a Matola A, aqui mesmo onde está o próprio município, há de ver que toda aquela zona do Linga, lá embaixo, não há nenhuma única estrada. Portanto, para dizer que efetivamente Moçambique, como dizia Júlio Nyerere, está no mar alto, estamos a reconhecer recuos tremendos, o custo de vida que estamos a viver hoje é sem precedente, o custo dos combustíveis que subiu esta semana mesmo, problemas de vaga, portanto, para dizer que efetivamente há que se reconhecer que estamos a ser mal governados, que esta independência, a continuar com estes que estão a governar, vamos voltar à pré-história. Portanto, precisamos de uma nova independência, de uma nova refundação do nosso Estado, precisamos de novos atores que podem dar novo rumo ao nosso país. Já estamos prestes a nem realizar eleições, ficarmos em acusações uns dos outros, mas parece-me que não precisamos ser nem doutores, nem nada, para verificarmos que estamos a falhar e a falhar redondamente. O que nós precisamos é esquecer esses 43 anos e pensar num novo rumo, num novo futuro, num novo Moçambique, porque este que nós temos hoje é para esquecer. Muito obrigado, doutor Ronguado. Sr. Miguel Mabote, como é que olha para os 43 anos da independência nacional? Ok, muito obrigado. Mas assim, para mim, a independência foi para libertar a terra e o homem. Foi esse o objetivo. Eu lembro-me que um pai, por exemplo, né, tem seus filhos e depois começa a dar a terra que ele tinha aos seus filhos. Dizer, olha lá, meus filhos, está aqui a terra, não é? Mas caberia aos filhos eles implantarem qualquer coisa naquela terra. Então a independência foi para isso, libertar a terra e os homens, estarem livres de fazer o que querem, como querem, quando querem. E olhando para o seu posicionamento, o homem está livre para fazer o que quer, a terra está disponível para o homem, então, está-se a produzir aquilo que Karl Marx dizia como fatores de produção, terra, trabalho e capital. Exatamente. Está a acontecer no nosso país. É lá onde eu vou, sim senhor. Durante a independência nós tivemos sucessos, fracassos também, e também temos desafios. Eu vou dizer como. Por exemplo, na educação. A educação foi muito massificada durante a independência, mas há desafios da qualidade. Este é um desafio. Um desafio não é um problema, é algo que tem que se enfrentar. E há muita massificação, quer dizer, há massificação na educação, mas a qualidade é que é indesejável. Eu não posso dizer que a educação não serve, porque eu fui educado nesse sistema de independência até aqui. Exato. Senão, isso equivale a dizer que eu não sirvo. Então, temos que ter coragem de dizer isso. De que somos deficitários, se calhar sim. Posso compreender. Então, são desafios. E mais que eu posso dizer também, na questão da unidade nacional. Nós aqui somos de proveniências diferentes aqui. Antigamente era difícil sentarmos assim, não é? Tínhamos de tratar tal como cada um era, não sei quantos. Mas agora não precisamos disso. Comemos juntos, etc. Isso foi Isto é um ganho da independência nacional. Mas agora, para mim, a independência sem comida fica chamuscada, a independência sem comida. Ok.
Sr. Domingos Gundane, qual é a sua apreciação, mesmo para terminar o programa? Muito obrigado. De facto, são 43 anos de liberdade, mas não de independência. O homem, de facto, foi liberto do colonialismo, mas o homem ainda está refém da independência econômica. Um país independente que não produz o seu próprio orçamento ainda é um país dependente. Nós estamos ainda numa luta muito longa para ganharmos a independência econômica que vai nos levar ao desenvolvimento humano. E isso estamos longe. Neste momento, por exemplo, por causa da crise que tivemos das dívidas, perdemos os parceiros, chegamos a fim de cortarmos até 13º para pagar as pessoas, porque de facto, independente financeiramente, ainda estamos muito longe. É um país de liberdade do homem. Agora, mas será que são as dívidas ocultas que o único fator que provavelmente possa estar o país para... de facto não produz. Aquilo que estava a dizer aqui o doutor Humano. Antes das dívidas ocultas, o país não produzia também. Isto a dizer, tínhamos parceiros então, que injetavam dinheiro. Sim. Significa que não estamos independentes economicamente, nós somos livres, temos uma liberdade de negociar com os parceiros para nos apoiarem, para podermos ter um orçamento que possa fazer funcionar o país. Enquanto a sua casa, tu sais de casa, diz estou independente, mas vais buscar a comida em casa do pai, ainda não estás independente. Tens sim uma liberdade de dormir à vontade na tua casa até às 8, mas ainda é dependente para sustentar a tua família perante o pai. Isto é o que estamos a viver, nós ainda não temos. A segunda questão aqui é a questão democracia, isso que está a dizer o Somabote. Durante a independência de 75 a 92, talvez eram poucos debates como esse. Exato. Mas após 92, pela democracia e liberdade de expressão, começamos a ter essa evolução diferente, em que podemos estar aqui, conversarmos, mas continuamos a ter, de alguma forma, a ser coartada essa liberdade por aqueles que não querem esta independência de ideias. Muito obrigado então, pela... É mais ou menos isso. Agora, só para finalizar, dizer que... Já estamos mesmo acima da hora, Sr. Gundane. Nós estamos disponíveis, prontos para podermos avançar para a questão da desmobilização. Muito bem. Isso não resta dúvida, basta o Presidente quiser. Em termos gerais, o país de 75 até cá registrou avanços e alguns retrocessos e também enfrenta, portanto, naturalmente alguns desafios que acreditamos que podem ser ultrapassados por todos os moçambicanos que tenham boa vontade de querer ver, de facto, este país a crescer como deve ser. E assim termina o Resenha Semanal. Assim que também nos acompanham daí de casa, muito obrigado pela atenção dispensada. Marcamos o próximo encontro para o domingo que vem. Até lá, fique bem.